Olá, alunos, boa noite. Vamos iniciar o nosso primeiro vídeo sobre a matéria que vai nos permear nesse semestre, que é neuroanatomofisiologia, né? E vamos aí buscar aplicar a fonoaudiologia. A primeira pergunta que se faz nesse contexto é: como surgiu o sistema nervoso? Quais foram os primeiros seres vivos, né, que mostraram-se aptos em possuir características em inteligência, vamos dizer assim, mesmo sendo rudimentar. É sabido que o homem, nessa evolução da Terra, surgiu, vamos dizer assim, recentemente, né, enquanto ser inteligente. Antes do homem existiam outros seres, outras vidas, principalmente as vidas marinhas. Então, o sistema nervoso, ele surgiu a partir de uma necessidade de adaptação dos seres vivos existentes, a necessidade de quê? De sobrevivência, de manter-se vivo, longe dos perigos que o cercavam. Junto a essa necessidade de adaptação, foi observado que em suas células, né, principalmente no protoplasma, existiam características que faziam com que esse ser vivo possuísse uma qualidade diferenciada, né, de outros seres, como, vamos dizer assim, os vegetais, que são as características de irritabilidade, condutibilidade e contratibilidade. Essas características a gente vai amiuçar um pouco mais para frente. Essas características, elas são existentes até hoje no sistema nervoso do homem, porque elas são peças fundamentais e principais de característica de função dessas células nervosas. Os primeiros seres que foram observados um sistema nervoso possuindo essas características do protoplasma, que é irritabilidade, como eu já falei, condutibilidade e contratibilidade, foram os coelenterados, que são seres vivos existentes na vida marinha, né? Aí nós vamos ter as esponjas do mar, vamos ter águas vivas, né, existentes até outros. Observava-se que esses seres vivos, ao serem tocados, eles apresentavam algumas características de quê? De proteção, né, da sua vida, do seu ser, que nos mostra essas características relacionadas com as características do protoplasma, só que de forma bem rudimentar, né? Com o desenvolvimento e com a necessidade de nova adaptação, outros seres vivos também foi observado essas características um pouco mais, vamos dizer assim, mais melhoradas, mas não tão rudimentares como nos coelenterados, que foram nos plateumintos e nos anelídeos, né? A gente sabe que os anelídeos estão muito relacionados com a família das minhocas e os plateumintos, né, com vermes, né, ameba, entre outros. Nesses seres, a gente já observa uma diferenciação nos neurônios especializados do sistema nervoso deles. Porque lá no coelenterados existia apenas uma única célula que fazia as três características, que era irritabilidade, condutibilidade e contratibilidade. Pensem aí numa ameba, né? Se a gente for observar, quem já fez, principalmente nos estudos de biologia, quando você encosta na ameba, ela automaticamente se afasta daquele objeto que pode lhe causar um mal. Então,
esses primeiros sistemas nervosos, eles eram rudimentares porque era uma única célula que fazia as 3 características do protoplasma. Nos plateumintos e nos anelídeos, observa-se o que? Novas células especializadas, diferenciadas, tanto em levar e trazer informação. Já não era a mesma célula que fazia os 3, né? Foi aí se distribuindo e se qualificando outras células, né? Outros neurônios que só uns traziam e outros levavam essa informação. E essa característica de neurônios especializados é uma característica de evolução do sistema nervoso no decorrer, né, da evolução da Terra, até chegarmos em nós, né, os seres humanos. Então, a filogênese, ela consiste no estudo da origem e evolução dos seres vivos, desde os seres vivos mais simples até os mais complexos, que somos nós, né, o homem, levando em consideração, independente se for do gênero, tá? Então, esses seres vivos, mesmo os mais primitivos, eles tinham que continuar se ajustando ao meio ambiente para sobreviver. Por isso que observou-se com o passar dos anos, e muitos anos, né, de evolução, que esses seres foram se especializando cada vez mais. Partindo desse princípio, nós vamos trazer já um pouco para os seres vivos relacionados principalmente ao homem, em célula específica, que aí a célula nervosa do homem vai ser o neurônio, que esses seres vivos, para eles se ajustarem a esse meio, eles vão utilizar as mesmas propriedades de vida daqueles seres primitivos, só que assim, muito mais especializados, tá, gente? Que são os mesmos: irritabilidade, a condutibilidade e a contratilidade. Não mudou-se as propriedades funcionais desse sistema nervoso, dessas células nervosas. Elas apenas se aprimoraram, trazendo para si um campo com mais células especializadas em cada propriedade dessa. A primeira propriedade, que é a irritabilidade, ela é a propriedade que está levada em consideração a ser sensível a um estímulo, tá? A partir desse momento em que ela é sensível a um estímulo, permite à célula detectar o quê? As modificações do meio ambiente. Então, sabemos que uma célula é sensível a um estímulo quando ela reage a esse estímulo. A gente vai observar que essas 3 características, elas são continuidades entre si. Irritabilidade, condutibilidade e contratilidade, elas são uma sequência de ações do sistema nervoso, tá? Então, a primeira propriedade é de receber o estímulo, ou seja, ser sensível a esse estímulo. A partir do momento em que ela reage a esse estímulo existente no meio, ela vai reagir a esse estímulo, originando um impulso, conduzindo através do protoplasma uma ação. Então, ela recebeu um estímulo com a irritabilidade, ela percebeu esse estímulo do meio ambiente, e a partir de receber esse estímulo, ela tem uma reação como resposta a esse estímulo. E essa reação chama-se condutibilidade, tá? Que é um impulso que determina uma resposta em outra parte da célula ou uma resposta para outra célula. A partir do momento em que ela conduz esse estímulo como resposta,
ela vai gerar um novo estímulo, que tende a ser normalmente um encurtamento da célula, que a gente vai chamar de contratilidade. Ou seja, é uma resposta que visa sempre a fuga de estímulos nocivos. Então, ela se contrai visando a sua proteção. Então, a irritabilidade recebe o estímulo, percebe o estímulo do meio. A partir do momento em que ela recebe esse estímulo, ela vai conduzir, ela vai reagir a esse estímulo através de um impulso, ou seja, é uma resposta. E é essa resposta, né, que vamos dizer assim, vai como se fosse um ato motor, ela se contrai, fugindo de um estímulo nocivo. Tá? Então, essas são as 3 características da filogênese do sistema nervoso central e principalmente do homem, né? Que lá nos seres mais primitivos, uma única célula respondia com as 3 propriedades. Com o desenvolvimento e com a evolução dos seres, outras células foram se especializando em propriedades específicas, cada uma respondendo, né, a uma propriedade específica, e até chegar a nós, os seres humanos, que temos todo um sistema nervoso complexo e cheios de detalhes que nós estudaremos nesse semestre. O neurônio, ela é a unidade fundamental do tecido nervoso, tá? O neurônio é uma célula, né, do corpo humano, mas ela é uma célula especificamente do sistema nervoso, ok? Você só vai encontrar o neurônio no sistema nervoso central e periférico. Né? A gente fala ali desse neurônio, principalmente esse corpo celular dentro dessas estruturas. Esse neurônio ele vai chegar, porque ele é essa ferramenta de recebimento de estímulo e de resposta, ela vai chegar até os tecidos, até os músculos, até as células desses organismos, mas através das suas partes que compõe esse neurônio. E o que compõe o neurônio? Né? O neurônio ele é composto de um corpo celular. Esse corpo celular, a partir de um momento em que ele sofre um dano, um prejuízo, ele não regenera-se, tá? Então, se ele receber um dano no seu corpo celular, esse neurônio, ele morre, ok? Dentro dele tem o núcleo, né? E o protoplasma, onde vai ter aquelas 3 propriedades ali, vamos dizer, dependendo do neurônio, é claro, vai possuir a sua propriedade sensitiva ou motora, conforme a especialidade desse neurônio. Ele é composto pelos dendritos, que vão ser ramificações que vão se ligar a outros neurônios para que os impulsos nervosos, os estímulos oriundos do ambiente ou interno, passe de um neurônio, né, de um neurônio para o outro, chegando nesse corpo celular através dos dendritos. A outra parte, né, do neurônio é o axônio. O axônio é uma parte mais comprida, vamos dizer, é a cauda do neurônio, que vai levar a informação para outro neurônio. Os dendritos recebem informações oriundas de neurônios acima deles, vamos dizer assim, de uma forma mais didática, para se entender. Esse corpo celular recebe essa informação, interpreta essa informação e conduz através do axônio para outro neurônio, né?
fazendo sempre esse ciclo, dendritos, corpo celular, axônio. É claro que dentro das sinapses, né, elétricas, nós vamos ter outros tipos de comunicação também, mas de uma forma mais geral, né, os dendritos recebem informação oriundas de um neurônio anterior a ele, corpo celular codifica, recebe esse estímulo e responde, e quem leva a resposta ao outro neurônio é o axônio, ok? Dentro dessa evolução do sistema nervoso e das células especializadas, que são os neurônios, desde lá dos primeiros seres vivos até o homem, esses neurônios eles foram aprimorando-se. Então, com a evolução dele, vamos dizer assim, foram constituídos três tipos de neurônios fundamentais ao sistema nervoso. A gente até estudou isso um pouquinho no semestre passado, quando a gente estava falando, né, em sistema nervoso central. Quais são esses três neurônios fundamentais do sistema nervoso? São os neurônios aferentes, né? São aqueles que recebem os estímulos oriundos do meio externo, e esse neurônio aferente a gente vai chamar ele também de neurônio sensitivo, ou seja, sensitivo é aquele que sente, que recebe essa sensação, né? O segundo neurônio, o neurônio eferente, tudo que leva, tudo que transporta uma informação para o outro, também chamado de neurônio motor, ou seja, quando a gente fala em sensitivo, em sentir, quando a gente pensa na palavra motor, a gente está referindo o quê? Um ato de resposta, uma resposta motora, prática, né, daquele estímulo recebido. E um terceiro neurônio, que é o neurônio de associação, que ele só faz pequenas conexões entre os neurônios aferentes e os eferentes, ou os eferentes ao músculo, e assim podendo se utilizar de várias formas. Então, o neurônio de associação ele vai ser utilizado apenas como um facilitador, ok? Como um neurônio vamos dizer assim, de caminho, que vai ser utilizado apenas para passar ou receber uma informação para chegar nesses neurônios aferentes ou eferentes, tá? E aqui só caracterizando o conceito, né? O neurônio 1, ou neurônio de primeira ordem, eles localizam-se fora do sistema nervoso central, normalmente em um gânglio sensitivo, né? Gânglios é o que? É um conjunto de nervos, tá? Normalmente está relacionado lá com a periferia, por isso que ele fica fora do sistema nervoso central, ele está realmente lá na parte periférica do sistema nervoso e está sempre ligado aos receptores, tá? O neurônio 2, ou de segunda ordem, eles vão estar na coluna posterior da medula, ou seja, ele está dentro ali da coluna vertebral, ok? Ou em núcleos dos nervos cranianos, ou seja, ele já está saindo da periferia, né? Vamos ali, o primeiro neurônio, ou neurônio de primeira ordem, ele está lá nos músculos, nos órgãos, nas vísceras, ok? O neurônio 2, ou de segunda ordem, ele já está dentro da coluna vertebral, ou ali dentro dos núcleos dos nervos cranianos, tá? E os seus axônios geralmente cruzam o plano mediano e, como consequência a esses estímulos originados, né, em um lado do corpo, são projetados para onde? Lá para o tálamo, no sistema nervoso central, lá na parte do encéfalo, tá?
Os neurônios de terceira ordem, ou neurônios 3, né, do tipo 3, estão localizados no tálamo, e ele tem, e o seu axônio se origina, né, até o córtex. Então, o neurônio 3, e assim como o neurônio 4, eles vão se localizar no sistema nervoso central. É como se fosse o caminho inverso. O neurônio 1, ele está lá no órgão, o neurônio 2 já está dentro da coluna e eles se conectam em si naqueles processos, né? Dentro da coluna vertebral, o neurônio 3, ele já vai ter ali os seus axônios, né? E até o seu corpo celular localizado no tálamo ou no córtex. E os neurônios de quarta ordem, eles são localizados, vamos dizer assim, eles são totalmente sensitivos, né? Lá localizados no córtex cerebral. Okay? Aí aqui a gente finaliza o nosso primeiro vídeo sobre filogênese do sistema nervoso.